gosta da Xiaomi e está procurando um celular deles, hoje eu quero bater um papo longo e mostrar as opções que nós temos disponíveis no mercado. São modelos que a gente ainda acha que fazem sentido, apesar de os intermediários estarem mais caros do que antes. Tem links na descrição de onde comprar cada um deles e bora lá! Antes de eu começar, deixa eu fazer uma explicação rápida. Desde que o remessa conforme entrou em vigor, o preço dos Xiaomi importados se transformaram em basicamente o dobro se você comprar diretamente da China, porque todo o imposto incide sobre o valor final. Com isso, algumas empresas dentro do AliExpress começaram a importar o produto e vender diretamente no país. Supostamente, como elas fazem a importação com base no preço de custo, o valor deve ficar mais competitivo. Mas como o preço está muito perto daqueles que vêm direto do Paraguai, eu estou suspeitando que eles estão fazendo dessa forma. Além disso, na Amazon e Mercado Livre você encontra os aparelhos também importados provavelmente direto do Paraguai. Essas lojas elas vão te proteger contra você receber um tijolo e trocam seu aparelho se ele chegar com defeito, mas elas não entregam nota fiscal, muito menos garantia, porque não estão aqui no Brasil de forma oficial. Então se quebrar um mês depois, ema, tá? Com os riscos em mente, todos os valores que a gente falar aqui são os mais baratos que encontramos, então serão referentes ao AliExpress no Brasil, Mercado Livre ou Amazon, que é a referência que muitos de vocês têm. Com todos esses recados dados, bora partir para a lista. Vamos lá, para quem só quer um smartphone simples e básico, o Redmi 13C é o primeiro modelo da marca que recomendamos. Ele pode te interessar por ser bonito, ter o acabamento mais elaborado, com cara dos demais smartphones da linha 13, mas custando menos de R$800. Para isso ele faz, claro, algumas trocas. Então na tela, além do entalhe em gota e bordas maiores, a resolução desse carinha é de apenas 720p HD. Ela tem 6.74 polegadas, ou seja, é um IPS LCD bem grande e que traz 90 Hz de taxa de atualização, mais um brilho de 600 nits. Como eu disse, esse é o smartphone de entrada da Redmi, não dá para cobrar muito dele. Na parte de processamento, por exemplo, o 13C traz um Helio G85 da MediaTek. Tem opções de 4, 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 de armazenamento. Com essa configuração, você consegue até arriscar alguns joguinhos no mínimo. Porém, ele foca em atividades simples do dia a dia. É um celular que é realmente fraco e que não consegue rodar tudo que a gente espera. Isso também inclui o conjunto de câmeras. Apesar dele ter 50 megapixels no sensor principal, os outros dois são uma de 2 megapixels para macro e uma de 0.08 para desfoque, ou seja, que não serve para muita coisa. A frontal vem com apenas 8 megapixels. O sensor de 50 megapixels, ele até faz o que é esperado, mesmo com o processamento mais baixo. As cores são até que fiéis, mas o balanço de branco escorrega algumas vezes e a foto sai um pouco estourada ou muito escura, dependendo do ambiente e da iluminação. A frontal também é um pouco escura, só que no final eu gostei até do que o Redmi entrega, principalmente porque ele custa menos de R$800. Com relação à bateria, ele precisou de quase 3 horas para completar a recarga dos 5.000 mAh. O carregador que vem na caixa é de 18 watts e demora bastante, então o melhor é deixar ele durante a noite recarregando. Com relação ao gasto energético, a tela mais básica e o processador mais fraco deveriam trazer um gasto menor. Em 1 hora de gravação ele consumiu 18% da bateria, e em 1 hora jogando Genshin Impact 19%. No YouTube ele gastou 9%. Então assim, ele não consegue extrair muitos ganhos por ser um pouco mais simples nesse quesito. É muito provável que você tenha que recarregar todas as noites. Tá, mas por que ele tá nesse guia? Simplesmente porque ele tá bem barato por ser importado. O interessante é que tem celulares muito perto dele também entregando algumas características muito boas, como o A14 5G, o A15 4G e alguns outros celulares da Motorola, como o G24. Eu considerei esse cara aqui, é uma opção que muita gente está de olho e agora a gente pode partir para o próximo. Agora, se você tem mais de R$1.000 para gastar e não curtiu o modelo anterior, o Redmi Note 13 pode te agradar mais. Essa versão 4G ainda tem um hardware básico, mas cobra um pouco a mais para entregar coisas adicionais que o modelo anterior também não tinha. Um dos seus primeiros diferenciais é a traseira, que é brilhante. A tampa ela segue a mesma textura e cor em toda a superfície. Ele também traz áudio estéreo, o que é uma surpresa, afinal o Note 13 5G, que é mais caro, ainda não tem. Na frente, a tela de 6.67 polegadas é uma AMOLED com 120 Hz, além de pico de brilho de 1800 nits, tá? É muito mais brilhante.
A resolução Full HD também é uma vantagem sobre o modelo anterior. No processamento, o Note 13 ele vem com o Snapdragon 685, que é mais potente do que o 13C na sua CPU. Só que a GPU do Helio G85 anterior é bastante próxima do SoC da Qualcomm, o que faz os dois terem quase o mesmo desempenho em jogos. O 685 é um chipset básico, então não veremos tanta vantagem entre um e outro no dia a dia. Um ponto que pode impressionar é o fato de que as câmeras do Redmi Note 13 já começam com 108 megapixels em sua principal. É uma evolução perante o modelo anterior e olha, ter bastante megapixel pode ajudar você a ter fotos um pouco melhores, mas acaba fazendo com que o processamento seja um pouco mais lerdo. Então você tira a foto e precisa esperar um pouquinho mais para o celular fazer todo esse pensamento. Com relação à câmera, o desempenho do sensor principal é bom, o da ultra-wide cai bastante e o terceiro nem precisava estar por aqui. Se você quiser saber mais para além desses exemplos que eu mostrei na tela, tem até um comparativo do modelo 4 e do 5G que está aparecendo na nossa descrição, já foi aqui no canal. Na bateria, eu posso dizer que ele foi bem e o carregador de 33 watts carrega os 5.000 mAh mais rápido do que no outro modelo. Isso daí é realmente bem legal e competitivo com o resto do mercado. A duração da bateria também tá boa, graças à otimização dele. E no preço ele acaba saindo meio que R$200 mais caro em média, entre 100 e 200. É compreensível, som estéreo, tela AMOLED Full HD, câmeras melhores. Tudo isso vai trazer um custo de fabricação maior. Por R$900, o Note 13 4G ele ia ser imbatível. Por R$1.090, ele já é menos do que quando eu fiz o comparativo com a versão 5G. E por falar nele, né, vamos bater um papo sobre o Note 13 5G, porque ele também é bastante interessante. E apesar de estar um pouco caro, ele ainda é uma opção para quem procura um smartphone intermediário com bom desempenho para jogos, com boas câmeras e bateria, além de uma tela que eu acho realmente bem bonita. No design, as mudanças são no acabamento, que é fosco, com uma espécie de textura e um degrau quadrado para abrigar as câmeras. Os cantos da tela também são mais fechados, ajudando a diferenciar ele do irmão mais básico. Apesar de ambos compartilharem muitas especificações na tela, o brilho do Note 13 5G é mais baixo, são 1000 nits de pico contra os 1800 do 4G. De resto, é o que a gente já falou agora há pouco, 6.66 polegadas, 120 Hz de taxa de atualização, resolução Full HD Plus e a tecnologia do painel que é a AMOLED. Na parte de processamento, esse modelo aqui é equipado com o Dimensity 6080, mais 6, 8 ou 12 GB de RAM, além de 128 ou 256 de armazenamento. A memória UFS 2.2 é rápida, mas não parece ser tão eficiente hoje quanto era antigamente, e isso aparece mais nos jogos pesados. Eu notei lentidão na hora de abrir jogos como Genshin Impact. A própria Xiaomi ela acaba colocando nos seus modelos topo de linha o UFS 4.0, mas nesse daqui eu acho que ela está bastante atrasada. Não é um problema que afete o desempenho do jogo, só é chato ter que esperar mais para os títulos começarem a rodar, para ele conseguir carregar. Na parte de câmeras, mesmo com um conjunto igual, o Note 13 5G acaba se saindo melhor, por ter mais processamento. As cores e contrastes saem melhores, mas como eu disse no tópico anterior, você consegue conferir mais sobre elas no vídeo, onde a gente compara o 4G com o 5G que está no link da descrição. Falando de bateria, esse cara aqui vai dar conta de um dia de uso, mas sem muito exagero com os jogos. A bateria de 5.000 mAh acaba indo embora um pouco mais rápido, dificultando o início de um segundo dia com uma quantidade boa. O carregamento de 33 watts ajuda, só que você vai precisar de mais de uma hora para completar essa carga de 0 a 100%. Um problema que eu tenho notado nos aparelhos da Xiaomi é que se o smartphone desliga completamente, ele demora bastante para começar a recarregar. O ideal é sempre você colocar ele no carregador, então, quando estiver entre 10 e 20% de bateria. Assim ele vai conseguir otimizar e acelerar o processo de recarga de forma mais eficiente. Com isso, nos resta falar de preço. O ideal seria ele estar pelo menos R$ 1.300. No entanto, o mais barato que eu achei foi R$ 1.564. Ele ainda tem margem para cair, então vale criar um alerta no comparador Escolha Segura e ficar de olho também no nosso grupo do Telegram para aproveitar as melhores promoções. Agora, deixando os smartphones mais recentes de lado, bora falar do Poco X5 Pro, que apesar de não ser referência em beleza, se você pegar o preto, ainda vai funcionar tranquilamente. Para quem curte essa cara diferente da linha X, existe também uma opção de couro vegano amarelo que na verdade é uma imitação. O acabamento é todo em plástico. A tela dele é bem parecida com a do Note 13 5G,
6.67 polegadas, Full HD e AMOLED, mas tem um upgrade nas tecnologias, que adicionam o Dolby Vision e o HDR10 Plus, e que melhora a forma como a imagem é exibida contra a luz, com bastante brilho e várias camadas. Na parte de processamento ele também melhora com o Snapdragon 778G. Ele tem opções de 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 de armazenamento. Claro que assim, por R$ 1.600 você só vai pegar a configuração mais baixa, que é 6 GB com 128. Mas por esse preço e com esse poder de fogo, ele acaba ainda ficando na frente do Galaxy A54 e colado no Galaxy A55. Mas na boa, é surreal que um SoC de 2021 ainda esteja tão bem no mercado. A Samsung quase conseguiu alcançar ele com o Exynos 1380, então dá para confiar que o X5 Pro ainda é uma excelente escolha agora em 2024. Ele vai sair bem nos jogos, nas atividades do dia a dia, com redes sociais e com as câmeras. Inclusive o conjunto de câmeras dele é igual ao do Note 13 5G também, tem muita semelhança. Só para retomar, a câmera principal tem 108 megapixels, ultra-wide de 8 e 2 de macro, além de frontal de 16 megapixels. Eu curto o resultado que você está vendo aí na tela. As cores de algumas fotos contra o sol ficaram um pouco brancas, porém o HDR fez um bom trabalho, não deixando estourar o fundo e sem escurecer o primeiro plano. As cores são mais saturadas, mas eu sei que tem muita gente que curte esse estilo. No geral, ele manda bem nas câmeras, tá? Mas ainda vai ficar para trás do modelo da Samsung. Na bateria ele também vai bem, demorando 50 minutos para completar uma recarga com o carregador de 67 watts. E a bateria aguentou um dia inteiro de uso intenso, que é o mais importante. Por R$ 1.600 ele está muito bem, já que seu maior concorrente é o Galaxy A54. O A55 acabou de chegar, ainda está acima da faixa dos R$ 2.000 e deve ficar assim por algum tempo. O que o A54 e A55 podem trazer de benefício é todo o ecossistema da Samsung, a possibilidade de pagar com NFC e, claro, ter também a parte de nota fiscal, de garantia e todo o resto que a gente já comentou anteriormente. Mas o Poco X5 Pro tem uma tela mais bonita, na minha opinião, um desempenho bem interessante e, claro, câmeras que ficam um pouquinho para trás, mas que são boas o suficiente. Por falar nisso, outro modelo que vem saindo muito bem, extremamente competitivo, é o Poco X6 Pro, que vai ali de frente com o S23 FE. Pois é, mesmo eu tendo criticado o design dele no review, não posso negar que esse cara é lindo por dentro, tá? Sua traseira combina design curvo, inclusive no bloco preto, com as laterais retas. E mesmo ele sendo todo de plástico, ele ainda tem o seu valor. Só faltou uma proteção melhor contra água e poeira. Na parte da frente ele é todo reto, com bordas extremamente finas, ao contrário da concorrência. O painel AMOLED de 6.67 polegadas tem 1800 nits, é bem brilhante, conta com Dolby Vision, HDR10 Plus, 120 Hz e 68 bilhões de cores. A resolução é um pouco fora do usual 1080p, ele tem mais, tá? Na verdade são 1220 por 2712 pixels, com 446 ppi ou pixels por polegada. O antecessor tem 395, então existe um upgrade por aqui. Na proteção, tanto o X5 Pro quanto o X6 Pro seguem com o Gorilla Glass 5, que é um ponto bom, onde as coisas se diferenciam e justificam o smartphone mais novo custar quase que o dobro no hardware interno. O X6 Pro ele é equipado com o Dimensity 8300 Ultra, mais 8 ou 12 GB de RAM. Dá pra ver que eles abandonaram a opção de 6 GB e adicionaram uma nova no lugar. O mesmo aconteceu com o armazenamento interno, que começa em 256 e vai até 512. A memória é o FS 4.0, é a mais veloz que tem no momento e que ajuda bastante na memória extra como o RAM. Só que a Xiaomi ela decidiu fazer um downgrade no conjunto de câmeras, já que esse modelo vem com 64 megapixels na principal. De resto, continuamos com a mesma coisa, uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2. A frontal, aliás, poderia ter mais resolução e uma lente mais aberta, eles mantiveram os 16 megapixels com f2.4. Uma crítica aqui é para essa lente, ela está mal otimizada e aplica um efeito embelezador mesmo depois de desativar a opção, o que acaba removendo as texturas da imagem. Por conta disso, eu ainda prefiro as lentes de 13 megapixels da linha A, que quando combinados com o pós-processamento da One UI ficam muito mais fiéis e com melhor qualidade. O conjunto das câmeras não é ruim, mas também não impressiona, se a gente levar em conta que o hardware desse cara aqui é muito poderoso. Ele chega a mais ou menos 1.500.000 pontos no AnTuTu, você vai conseguir rodar qualquer jogo com ele, e isso é o que mais atrai nesse modelo. A bateria, até como é esperado, gasta um pouco mais, principalmente nos jogos. No uso de redes sociais e Chrome, além do YouTube, elas também ficaram acima dos concorrentes. Ou seja, no dia a dia, esse vai ser um celular que vai acabar a bateria mais rápido, mesmo que você não jogue.
Só que, para carregar os 5.000 mAh que estão disponíveis nele, a Poco coloca na caixa uma tomada de 67 watts, que promete carregar em 45 minutos. Com o S23 FE custando R$ 2.700, o Poco X6 Pro ganha vantagem por ser mais potente com uma tela mais interessante. Segundo o Nano Review, o X6 Pro consegue ser 20% melhor em desempenho do que o 23 FE. Esse é um parâmetro que faz o smartphone da Poco mostrar sua vantagem e se tornar um bom concorrente para os smartphones da Samsung aqui no Brasil. Vale destacar também que nenhum dos aparelhos dessa lista tem proteção IP67 ou IP68, nem garantia, porque eles não vêm de forma oficial aqui para o Brasil. Então, de novo, você tem que tomar mais cuidado quando pega um smartphone como esse. Ainda assim, ele é muito interessante. Eu tentei também incluir mais alguns aparelhos nesse vídeo, como o Poco F5, com o Snapdragon 7 Plus Gen 2, que foi um dos mais legais do ano passado para mim. A câmera, o desempenho em jogos, a sua construção e até bateria iam fazer com que ele fosse um dos mais vantajosos do mercado nesse momento. Mas como não existe muita gente trazendo mais esse aparelho, ele tá acima dos R$3.000 e daí fica impossível recomendar esse cara. O Xiaomi 13 e o 13 Pro também nem são mais encontrados por aqui, e a linha 14 não aparece em sites confiáveis. A única opção pode ser realmente pegar do AliExpress direto com estoque aqui no Brasil. No fim, deu para eu indicar alguns smartphones bem legais e de todas as faixas de preço, apesar de ter sido um pouco mais difícil de encontrar. Para quem curte a Xiaomi, esses equipamentos devem ser suficientes para que você tenha um em cada categoria que desejar e ainda consiga pagar um preço competitivo por eles. Se vocês ficarem interessados, tem links na descrição e além disso, eu espero que vocês tenham gostado da seleção, tá? Se gostou, deixa like, deixa comentário e claro, não esquece de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, e até mais. Tchau, tchau!